Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Apocalipse na Semana das Bruxas. Eu me chamo Kali, é um prazer te receber aqui na minha mesa. Hoje a gente vai falar sobre o elemento fogo. Estamos aí nessa jornada já de 3 episódios, né? Para entender como é que estão os elementos dentro da nossa vida e destrinchar em algumas áreas que estão ligadas com esses elementos. Hoje, especificamente, eu recebi uma orientação de que era para passar uma mensagem de mentores, guias, seres que estão aí tentando te auxiliar ou que tem algo para te ensinar. Então, nós temos 2 opções na mesa. A primeira delas é o gatinho Frajola. E vamos lutando para achar o foco aqui. Foi. Gatinho Frajola Bruxo. E a segunda opção, o gatinho preto. Se você sentir que precisa de mais tempo para refletir, sentir qual caminho te chama mais, você pode pausar o vídeo, depois ir lá na minutagem que está na descrição já disponível. Eu vou seguir para a leitura e te vejo lá. Até já! Grupo 1, você tem aqui a carta da cobra representando o seu elemento fogo. Essa é uma carta que vai falar diretamente com essa questão da mentoria, de haver algum ensinamento, algum aprendizado para você receber. Eu preciso dizer para vocês que o nosso elemento fogo aqui, de maneira coletiva, ele pode estar um pouco desequilibrado, tá? Porque ambas as cartas vieram invertidas e daí elas trazem uma questão, né? Principalmente a carta da cobra, de egocentrismo. Então, aqui podem ter pessoas que, nesse momento da vida, acham que sabem de tudo, mas que, na verdade, ainda tem muito a aprender. E aí, por isso que essa mentoria vem no intuito de te auxiliar a se entender melhor, a receber mensagens, seja de outras pessoas, por meio de alguém que vai realmente te ensinar aí de uma forma literal, né? Você fazendo alguma aula relacionada à espiritualidade, você fazendo alguma iniciação em algum caminho espiritual, e aí vai ter alguém ali que vai te orientar de uma maneira mais específica, ou de você realmente conseguir receber esses insights espirituais, esses ensinamentos, por meio aí da sua intuição, por meio de outras coisas. Então, a gente vai ver aqui com o baralho dos arquétipos, que eu dei uma dividida nele, porque me deu vontade. Também cobra aqui também, né? Vamos ver o que primeiramente, quem é esse mentor e o que ele gostaria de falar depois. Bom, Thanatos, a visão e o xamã. Aqui a gente tem uma energia de guiança forte relacionada com a morte, porque Thanatos é especificamente isso. Talvez seja o tipo de energia que você tenha um certo medo ou você esteja um pouco indiferente a essa energia, tá? Porque ela veio numa posição um pouco tortinha assim, então eu sinto que assim, você já tem talvez já tenha um contato direto, mas às vezes se esquiva, ou então você não tem um contato direto ainda, mas já sentiu essa presença, já sentiu essa energia, já sentiu esse chamado. Para mim, essa carta da visão aqui, ela vem trazendo essa coisa de um chamado, como se essa visão fosse uma espécie de um senso de destino mesmo, sabe? De você se orientar por algo dentro de você, talvez até por algo artístico, por algo que faz você se sentir diferente dos outros, e é justamente nesse ponto que essa conexão mora. Então, às vezes, pode ser que você tenha um contato com a própria morte, seja ela em qual forma
seja, né? Porque, enfim, a gente tem aí mitologia grega, nórdica, iorubá, enfim, são muitas possibilidades. Aqui também pode ser povo de Calunga, se não me engano, mas qualquer energia que seja ligada a essa questão da mudança e ao mesmo tempo de uma visão artística e mágica e mística, porque fecha aqui com o xamã. O xamã invertido, ele vai trazer alguns aspectos aqui complicados também, no sentido de você muitas vezes culpar terceiros por algo que é de sua obrigação. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Você é uma pessoa que é artista, digamos, tá? Só um exemplo, não quer dizer que seja. E você reclama porque o meio da arte não tem reconhecimento, não te dá, né, oportunidades ali e tal, ou até a arte da magia mesmo, né? Porque o xamã, ele faz arte com, enfim, com os encantamentos dele, com tudo que ele tem de conteúdo ali. E aí aqui vem dizendo como se assim, em vez de você terceirizar essa culpa, você precisa olhar para sua própria prática, para aquilo que você está fazendo, para o quanto você está treinando, se dedicando para o que é essa sua visão. Então, seja ela relacionada mesmo à arte, ou seja que uma pessoa que gostaria de trabalhar com espiritualidade, mas está deixando a própria prática negligenciada, né? Os estudos, práticas cotidianas também, né? Não só uma prática assim super densa, mas de você inserir a arte da magia, a arte da cartomancia, a arte da arte dentro do seu cotidiano mesmo. Então eu vejo aqui um mentor que ele vem trazendo essa energia de morte no sentido de que você precisa evoluir. E para evoluir você precisa deixar um eu para trás. Essas corujas aqui, elas podem ser uma espécie de referência, né? Então pode ser que seja uma figura, uma entidade, uma divindade ligada às corujas também, ou às aves de forma geral, mas eu vejo principalmente essa coisa da morte, assim, então alguém, uma energia que traz mudanças e mudanças que te fazem atravessar um certo luto. Não é uma mudança fácil, não é uma mudança que acontece assim num piscar de olhos, mas que ela vai acontecendo ali na construção do seu dia a dia. Eu me lembrei de pegar o baralho das deusas. Peraí, vou deixar essas cartas aqui. Então, vamos ver aqui, junto com os arquétipos e o oráculo Poder da Deusa, o que esse mentor gostaria que você soubesse. Revelação, Lazy e Benzaiten. Beleza. Vou deixar aqui e eu vou tirar com os arquétipos agora. O que esse mentor quer que o grupo 1 saiba nesse momento? Bom, acho que dá pra ver aí, né? Aqui a gente tem o self, o animal, a ponte e a rachadura, fault line aqui. Essas cartas todas vêm trazendo aqui para mim uma necessidade grande de você se reconectar consigo mesmo. Então, a própria carta da visão, ela tem uma coisa de você, às vezes, estar desconectado da sua própria arte, dos seus próprios sonhos aqui e tal. E eu sinto que esse mentor, esse guia, ou essa mentora, essa guia, a sua espiritualidade de maneira geral, vem para te reconectar com os seus sonhos, vem para te reconectar com a sua essência. Porque o self, que é você mesmo aqui, veio ao contrário. Então é como se você estivesse num momento assim de muito cansaço, eu acho, mas é um cansaço que talvez não se resolva descansando. Talvez se resolva produzindo, se movimentando, mexendo o seu corpo,
fazendo coisas diferentes, se conectando com pessoas diferentes. Talvez essa fault line aqui invertida, ela represente uma... como se fosse uma quebra meio que desnecessária, assim, sabe? Então, trazendo uma certa precariedade para sua vida. Você precisa aqui de coisas bonitas. É engraçado isso, porque talvez a morte que vem ali seja até um processo ao qual você tenha se apegado de alguma maneira, né? Então, é meio complexo de entender isso, mas você se apegar ao luto, ao estado enlutado, você se apegar a essa coisa de transitoriedade o tempo todo e trazer consigo um grande pesar. Então, eu vejo aqui que esses mentores, eles estão querendo que você recupere a sua vitalidade, né? Aqui com o animal, também ao contrário, a gente tem emoções reprimidas, tem uma coisa de controle, de selvageria ao mesmo tempo. Então, eu sinto que você pode ter momentos em que você explode e aí depois você retém. Daí você explode de novo. Daí você retém. E aí isso vai gerando esses desequilíbrios, né? Na verdade, acho que é como se o seu corpo, a sua alma, tentasse se equilibrar, explodindo porque você tá retendo alguma coisa, controlando alguma emoção, se contendo demais, contendo a sua vitalidade, a sua expressividade. Aqui com a ponte, a gente tem um chamado para fazer conexões com as pessoas, atravessar essa ponte lá para outro lado, ver o que as pessoas têm para te oferecer, aceitar o que faz sentido para você. Ela tem aqui um grauzinho de reversão, né, que pode falar também sobre conexões que foram forçadas. Talvez você esteja se sentindo ou como se estivesse forçando conexões, ou como se as pessoas estivessem forçando com você essa conexão. Então, às vezes, alguém chega para falar com você e você se sente incomodado, se sente desajustado, como se aquela pessoa estivesse invadindo o seu espaço. Só que isso não necessariamente quer dizer que de fato é. Entende? Em alguns casos, eu acho que você vai saber, né, que existem situações aqui que realmente já passaram do ponto. Então, a rachadura aqui representando a precariedade dentro de um relacionamento que você precisa romper, que você precisa levar ele para Thanatos. E em outros casos, eu acho que fazer a conexão com pessoas, se vincular com determinadas pessoas, vai causar uma rachadura no seu próprio self, no seu próprio eu. Vai causar uma rachadura, mas que não necessariamente é negativa, que é um modo de... é como se quebrasse e nessa quebra você se libertasse, sabe? Como se você estivesse preso numa torre, em alguma coisa nesse sentido, ou preso aqui na montanha, né? Isolado na montanha. E não tá aproveitando toda a paisagem, toda a floresta, não tá se divertindo e tal. Então eu vejo aqui essa junção de Lazy com Benzaiten. As duas são deusas orientais. Achei isso um tanto curioso, se você quiser pesquisar aí sobre elas para se aprofundar um pouco mais, ter um contato ali. Elas vêm trazendo essa coisa da revelação e da beleza, e para mim é como se você recebesse mesmo uma grande clareza, mas essa consciência ela não deve te tirar daquilo que é belo, de uma maneira bem simples, sabe? Porque talvez buscar consciência demais sobre si mesmo, sobre a realidade da vida, sobre tudo o que acontece, né, no processo de autoconhecimento, você tenha se perdido um pouco das suas partes bonitas,
você esteja aqui com os propósitos, o sentido fatigados, desconectados. E você tem uma pérola dentro de você. Eu sei que isso pode parecer meio clichê, porque teoricamente todos temos uma pérola dentro de nós mesmos, mas eu acho que é válido dizer aqui que você é uma pessoa muito bonita por dentro e por fora. E que você não precisa ter medo de como as pessoas vão te ver, porque talvez você se veja ou extremamente animal ou extremamente racional. Mas as pessoas, as conexões genuínas, elas vão enxergar esse arco-íris aqui, sabe? Não as coisas tão preto e branco ali, né? Tão contrastantes, mas essa mescla, essa pluralidade daquilo que você é. Então aqui é muito recomendável que você cuide do seu corpo, da sua aparência, que você busque ter clareza mental e consciência dos seus sentimentos, não só de quem você é, do seu autoconhecimento, né, de conhecimentos adquiridos a respeito de espiritualidade, a respeito de bruxaria, mas você olhar para o que você está sentindo e se permitir sentir o que você tem para sentir, sabe? Não ficar retendo isso, impedindo que as conexões aconteçam, né? Então, às vezes aqui, sei lá, uma pessoa que pode estar vivendo uma paixão, vivendo não, né? Se sentindo apaixonado e sofrendo com isso. Ou então você, sei lá, quer fazer alguma mudança, algo diferente na sua aparência, na sua rotina e acaba dominando, sabe? Deixando isso dentro de você e aí vai para um lugar inconsciente e cria mecanismos de defesa, né? Acho que a selvageria desse animal aqui, ela tá muito relacionada com isso do instintivo. Só que esse instinto, ele precisa ser unido com essa capacidade de discernimento e de amor. E, assim, Eros não apareceu aqui nessa tiragem, mas eu tô ouvindo o nome, né? E Eros e Thanatos, eles têm vindo muito, assim, juntos aqui no meu cantinho pessoal. E eu acho que talvez você esteja precisando conversar com essas duas forças de modo que elas se equilibrem na sua vida, né? Então, a morte e o amor precisam dialogar, porque elas não são opostos. A morte e a vida, que seria essa representação do amor, não são opostos, são coisas que se complementam, são coisas que se conectam aqui também através de uma ponte. Então, acho que é isso. Vamos ver aqui com os guardiões da floresta uma última mensagem antes de nos despedirmos. O que os mentores querem falar para o grupo 1? Eita, nossa, peraí. Caíram 4 cartas, gente. Meu Deus. Olha, você tem a salamandra e a pimenta do reino. Inspiração. Hoje a câmera não tá querendo colaborar, né? O gato e a lavanda, independência. A truta e o lírio do vale, purificação. E o sapo e o lótus, eita, metamorfose. Agora foi. Tem que botar a mãozinha assim, né? Bom, eu vou ler todas elas aqui para vocês terem as mensagens específicas, mas eu acho que isso daqui, para mim, tá trazendo um pouco da questão que eu falei lá de alguns de vocês terem uma relação que virou precária e que precisa ser retirada, precisa ser entregada para Thanatos. Talvez essa relação ela até já tenha saído do seu convívio aí, você já tenha cortado a pessoa
ou você já esteja mais independente dela aqui por conta dessa carta. E talvez tenha que ter o entendimento de que é um processo. Talvez por isso tantas cartas e animais tão diferentes, né? Me vieram duas possibilidades na cabeça. Ou de que você é uma pessoa que é meio metamorfa, ou de que tem 4 guias aqui tentando se comunicar com você. Porque me deu muito essa sensação de serem como familiares, sabe? Os familiares da bruxa aqui tentando de alguma forma te acessar, e cada um deles tem um ensinamento para dar para você. Então vamos começar ali com a salamandra, relacionada ao fogo. Na verdade, todos eles eu associei ao fogo de uma maneira, né? Para mim, eu separei por temas, não pelos, né? Você não vai pensar que a truta ela é relacionada ao fogo, mas pelo tema de purificação, para mim combina bastante. Você pode estar se sentindo pressionado, há muita coisa em jogo e isso está te afetando. Lembre-se da habilidade da salamandra de resistir às chamas e mantenha-se firme. Tem alguém te pressionando, talvez? Ou será que é você mesmo que se pressiona a comparecer ali para uma certa pessoa, para uma certa situação, de uma maneira que já não combina mais com quem você é? Você pode buscar seu potencial sem depender da validação dos outros. Lembre-se das palavras-chave: poder, engenhosidade e potencial. E aí tem uma pergunta aqui, né? Como posso aprender a confiar em mim mesmo? Suas dificuldades estão se abrandando e a felicidade logo será restaurada. Esse é o momento perfeito para ficar mais introspectivo e fazer reflexões profundas. Ai, eu tô rindo porque isso daqui vai um pouco contra a coisa que eu falei de você se conectar com as pessoas, né? Reflita sobre o que precisa mudar na sua vida e os passos que você pode dar para provocar essa mudança. Você deve isso a si mesmo, só assim poderá viabilizar seu renascimento. Bom, aqui eu acho que você talvez tenha passado por uma questão de dificuldade de lidar com ou uma pessoa tóxica ou uma situação que era tóxica para você. E aí, por isso você precisa trabalhar a sua independência e resistir a essas chamas que muitas vezes podem ser pessoas te pressionando a voltar àquele mesmo meio, uma pessoa te pressionando a voltar àquela mesma relação, ou a sua própria cabeça, seus próprios pensamentos aí te cobrando de comparecer. Então é importante que você tire um momento mesmo de introspecção para refletir quais são as mudanças que você quer fazer na sua vida. E aí você tem uma grande revelação, se lembrando de quem você é e de que ser você é muito bonito. Porque para mim, isso daqui não anula o fato de que você precisa entrar em contato com essa beleza interior para enxergar essa beleza exterior. Por isso, olhe para os seus sentimentos. Resista às chamas, e aqui para mim a inspiração também vem trazendo aquela coisa que eu falei de estar se conectando com uma forma de arte, seja a arte da bruxaria, seja a arte da cartomancia, seja a arte da fotografia, da pintura, da dança, o que quer que seja. Faça aquilo que te dá prazer pessoal e um senso de independência também, mas que de alguma forma vai possibilitar essas mudanças, e aí você conseguindo fazer novas conexões, conseguindo encontrar outras pessoas que têm mais a ver com você e com quem você pode ter esse sentimento de aceitação. Talvez essa aceitação ela também seja muito referente à sua mentoria espiritual. Então, é preciso que você ouça o que tem para te dizer
mas talvez não de uma forma terrena, né? Eu tinha comentado lá no começo que a cobra, ela traz esse aspecto do mentor literal mesmo, né? Palpável. Mas às vezes aqui até pode ser que você tenha enfrentado algum tipo de desavença com um mentor mesmo, né? Alguém que tá te ensinando. Inclusive, eu vou deixar para você nos cards, né? No final do vídeo sempre vai aparecer ali a playlist da Semana das Bruxas. Mas eu vou deixar nos cards uma tiragem que a gente fez que tava falando muito de mentor. Eu, inclusive, citei essa carta da cobra. E aí, quem sabe lá você encontre mais algumas informações, tá bem? Então é isso, grupo 1. Conecte-se aí com quem te guia. Mantenha essa questão da aceitação, mas tendo consciência de que você não deve deixar que invadam os seus limites, porque você precisa trabalhar uma certa autonomia. E trabalhar a autonomia requer que você entre em contato com você mesmo, com a sua própria alma, com a sua própria essência e com os seus sentimentos, que podem ser expressados por meio da arte, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Se você se sentir à vontade, quiser compartilhar alguma coisa nos comentários. Se você gostou, deixa sua curtida e, claro, te convido a se inscrever no canal para a gente poder se ver mais vezes por aqui. Então, até uma próxima. Tchauzinho! Grupo 2. Você tem aqui a carta do leão representando o seu elemento fogo. Eu já comentei no primeiro grupo, mas vou falar de novo, né? Que o nosso fogo, ele veio assim um pouco desbalanceado. A carta de vocês também tinha vindo assim invertida. E o leão, ele é um arquétipo extremamente poderoso, né? Estamos falando aqui de alguém que tem uma... Me veio na cabeça a palavra reverência, mas isso pode ser no sentido das pessoas reverenciarem você de alguma maneira, ou de você ter uma grande reverência para com a sua espiritualidade, ter um grande respeito, porque talvez você já tenha evoluído muito com a ajuda da sua fé, desse fervor interno, dos teus guias e tal. Ou então, isso é o que está programado para você, né? Se você ainda não chegou nesse ponto, que o leão, ele é o masterpiece, assim, né? Então, aquela é uma grande obra de arte, ele é a própria obra, sabe? Ele é o próprio projeto. Então, aqui a gente tem o ápice de uma paz interior, de uma força também. Então, eu diria que, apesar de tudo, né, de ter vindo invertida a carta e de qualquer coisa que você esteja passando nesse momento, você precisa ser lembrado da sua potência. E me chama muita atenção a serenidade no olhar desse leão, porque ele parece ser muito forte, muito poderoso, né? O rei da selva, mas ao mesmo tempo bondoso. Quando ele tá mal aspectado, ele vem falando de pessoas que podem estar sérias demais, né? Então esse espírito de liderança fechando um pouco a cara feia, assim, né? Ou até afastando as pessoas de você, porque algumas pessoas podem te temer, não necessariamente que você afaste as pessoas, mas todo esse poder, ele pode assustar, pode ser mal compreendido por algumas pessoas. Vamos ver aqui então quem é esse mentor que está tentando se conectar. Guerreiro. A espada. Nossa, eu comecei a ouvir: guerreiro é no lombo do meu cavalo, bala vem, mas eu não caio, armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar,
a guarnição. Essa música é forte, né? A guimba é a fumaça do meu cigarro, cega o olho do soldado que pensou em me ferir. Gente, eu vou ter que cantar a música inteira. Com um sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreiro é no lombo do meu cavalo. Guerreiro é no lombo do meu cavalo. Guerreiro é no lombo do meu cavalo. Guerreiro. Tá, momento cantoria aqui acabou, mas foi porque veio muito forte. Essa música é muito forte, né? Você talvez conheça, ela é bem conhecida. Quem é esse mentor? O guerreiro e a espada. Aqui pra mim vem uma coisa assim muito Ogum, entidades, orixás, deuses, o que quer que seja, é uma força aqui muito forte mesmo. E até combina com a sua carta ali, né? Vem essa coisa da força e da luta, da batalha. Aqui a vila, ela pode estar falando de ser uma entidade, um deus, um guia, enfim, que está relacionado com um lugar que você frequenta, né? Então, se você é de um terreiro, de uma casa, vai num templo X, isso já pode ter aqui uma grande relação. Ou até mesmo tem a possibilidade, assim, de ser, por exemplo, um ancestral. Não sei se é necessariamente de linhagem sanguínea, porque a vila, ela tá muito ligada com esse lugar comum, assim, né? Em que as pessoas trocam alguma coisa e elas convivem. Então, tem muito isso de convivência. Acredito que você aqui já tenha uma convivência com esse mentor, já tenha uma grande relação, assim, e pode ser uma figura aqui que tem palavras bem afiadas, né? Não necessariamente duras e que te machucam, mas palavras muito certeiras. Eu vejo que é uma guiança. Nossa, eu tô toda arrepiada. Meu Deus. Eu vejo que é uma guiança que trabalha muito com a objetividade, sabe? Porque os guerreiros, eles não têm tempo para ficar de conversa mole, né? Não tem muito tempo assim para ficarem ali. Nossa, agora eu tô olhando aqui para essa cobra e essas cores aqui, eu tô lembrando de Oxumaré. Mas enfim, não tem muito a ver, né? Mas me veio na cabeça aqui. Então, aqui é de fato uma mentoria que é direta e reta e que te fortalece justamente no sentido de te ajudar a encontrar os seus propósitos e a tomar as suas decisões. Porque a espada, ela não é utilizada aqui só para guerrear, mas para cortar o fio ali, né, do cordão umbilical da vida, vamos dizer assim, e aquele momento em que a gente se reparte de alguma coisa, a gente se corta ou corta um vínculo com alguma coisa. Então, tá muito relacionada com as escolhas, com as decisões que são tomadas. Então, essa guiança aqui, ela vem para te orientar a respeito das suas decisões e de que você precisa ser firme a respeito dessas decisões, né? Porque o guerreiro, se ele se deixa enfraquecer, ele perde os propósitos, ele perde a missão, ele não consegue vencer a batalha. Vamos ver aqui com o oráculo Poder da Deusa, 2 cartas, se possível. Porque muitas vezes eu peço 2, vem 5, né?
Qual que é a mensagem desses mentores? Tempo e perdão. Perdão foi uma coisa que apareceu muito na última leitura relacionada ao ar, que aí também tem a espada aqui, né? Então acho que você pode dar uma olhadinha lá para ver se tem algo para você. E tempo. Aqui também eu acho que vem reforçando uma mensagem que também apareceu em outros vídeos a respeito de você se debater contra o tempo, de você ficar tentando lutar contra o tempo e de muitas vezes você se sentir descompassado. Mas talvez esse descompasso seja porque o processo de perdão ele não é tão simples assim, né? Vamos ver aqui com os arquétipos, continuar. Qual que é a mensagem do mentor, dos mentores do grupo 2? Gente, aqui é uma coisa muito... É uma figura muito direta. Olha, o pai aqui no fundo. Eu não vou nem tirar mais carta, porque eu tô sentindo que não querem que eu tire mais cartas, porque parece que talvez aqui você já tenha a resposta. Você já recebeu a sua resposta, mesmo que ela esteja distorcida pelo tempo. Talvez você precise retornar a respostas antigas, tiragens antigas, anotações antigas, olhar quem foi você através do tempo e as coisas que você já aprendeu, talvez dentro dessa vila aqui, e as coisas que esse mentor já falou para você. Porque se você continuar buscando respostas, você não vai encontrar, você vai ficar aqui no deserto. Da Riddle, aqui a carta da charada, ela é bem enigmática, mas ao mesmo tempo ela é muito simples, porque diz assim que pra gente desvendar a charada, a gente tem que parar de tentar desvendar. Parar de procurar respostas nos outros, principalmente aqui, talvez tenha uma questão de você ficar perguntando para as pessoas o que elas acham, ficar pedindo opiniões de terceiros, ficar enfraquecendo a sua decisão, porque isso de alguma maneira vai sugando as possibilidades, sabe? Então para de perguntar. Para de perguntar, aliás, para de ouvir resposta. E comece a trabalhar com o eu não sei como uma base, mas ao mesmo tempo, voltando para isso que eu falei, né? Talvez você já tenha recebido uma orientação espiritual, porque a gente tem aqui a Leteia, que é uma grande, né, revelação assim de si mesmo, a verdade aparecendo. E aí esse giro dela junto com The Riddle traz um quê de manipulação, de gaslighting. Isso pode ser ao seu redor, também pode ser que você mesmo esteja fazendo isso consigo, né? Então, se fazendo meio que de besta. Me veio essa palavra, mas não sei se foi uma coisa muito natural. Enfim, se fazendo de besta é porque você tá vagando aqui no deserto, sendo que você já sabe o que você tem que fazer. E você também deve saber que o tempo, ele pode parecer não estar ao seu favor, né? Não é que ele esteja contra você, mas talvez ele não esteja trabalhando a seu favor. E, bom, você precisa aprender a esperar, a ter paciência, mas ao mesmo tempo a ser direto e reto, que nem esse seu mentor aqui, sua mentora. Sabe, isso aqui pode ser que você esteja atrasando alguma decisão. A Letéia também está muito relacionada com ritos de passagem, então tem uma relação com a passagem do tempo, com as mudanças do eu.
e de você olhar para o que faz sentido para mim agora, nesse exato momento. Não sei, tá me dando uma sensação de que aqui, para algumas pessoas, alguns dias passam voando e outros parecem se alongar muito, sabe? Realmente uma sensação de descompasso, assim. Parece que às vezes você pisca e passou. E às vezes você se demora numa coisa e o dia parece que não acaba. Então é muito importante que você tenha essa clareza, porque você já teve ou está prestes a ter uma descoberta. E aí, se você tiver essa descoberta e continuar perguntando, indagando, pedindo opinião, tentando trazer lógica para uma coisa que às vezes não é lógica, e que aí até pode ser um reflexo, né, desse mentor aqui também, porque é uma energia agitada, mas meio mental por conta da espada. Mas é como se o próprio representante aqui estivesse falando: olha, não adianta você tratar isso com lógica, e sim com verdade. Essa verdade do presente. Não é do passado e nem é do futuro. O que é verdade para você agora? E aí, de novo, né? Tem aqui Branwen com perdão. Pode ser que você precise perdoar alguém. Pode ser que você precise se perdoar. Mas de uma forma ou de outra, talvez você já até tenha passado por esse processo e agora é a hora de seguir com a vida, sabe? Talvez você tenha perdoado alguém que... Isso é um exemplo, né? Não que seja exatamente a situação, mas você tenha perdoado alguém que te manipulou. E aí, beleza, você conseguiu liberar essa mágoa e tal. Mas aí você continuou ali, tipo, mas e se eu voltar pra essa pessoa? Mas e se eu tentar desse jeito aqui? Mas e se isso daqui, isso daqui? Entendeu? Aqui vem tipo, psh, cessa. Você sabe a verdade que é pra você. Você conhece a sua verdade interior. Esse deserto aqui tá me parecendo que ele é uma escolha. E aí talvez quando você atravessar ele de novo, pra essa busca por clareza, até o tempo fique ao seu favor. Vamos pegar aqui os guardiões da floresta. O que os mentores do grupo 2 querem que eles saibam? Estagnação. Gente, aqui... Ai, eu tô achando muito curioso, porque eu tirei aqui e caiu uma carta, eu tirei aqui e caiu uma carta, eu tirei aqui e caiu... Acho que caíram duas, ou caiu uma também, e depois eu tirei mais. Não é... Aqui, tipo assim, não é pra ficar de papinho, né? Mesmo assim eu consigo ainda enrolar. Tomar uma bronca daqui a pouco. Você pode estar se sentindo preso, paralisado ou sem saída. Reflita sobre a habilidade do lagarto de desprender a cauda e depois regenerá-la. Você pode precisar deixar algumas coisas para trás, abrindo espaço para que outras aconteçam. Então, a espada ela vem cortando mesmo, né? Vem fazendo, lapidando, dando forma e delimitando o seu destino, para que você não fique sem propósito, para que você se encontre com o seu propósito, para que você se encontre com aquilo que você tem como uma missão de vida, que é justamente o desejo desse mentor aqui com relação a você. Acho que é isso que eu tenho para você hoje, grupo 2.
Se você gostou dessa tiragem, quiser ficar por aqui, te convido a se inscrever, a curtir o vídeo e também, se você se sentir à vontade aí para compartilhar nos comentários algo que você acha que dá pra gente ter uma troca, fica à vontade, tá? Eu espero poder te ver numa próxima e até mais!